Fala, Caveira! Seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de Direito, e eu tenho a honra de ter você aqui nesse treinamento sobre conhecimentos específicos. E hoje eu vou trabalhar com você um artigo do Juarez Dairel, do Paulo César Carrano, que eles vão trabalhar a questão da juventude, ok? Então, assim, esse material já está disponível para que você faça o download, resolva antes e aí participe do treinamento, tá? Vamos para cima, acredite demais na sua capacidade e eu quero te ver aí sempre motivado, motivada a conseguir a sua realização, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, aqui minhas redes sociais, no Instagram professor.rodrigão, né? No Facebook professor Rodrigão, então vamos lá. O que nós temos aqui, ó? A banca é em rock, conforme você já tem se habituado aí. Instituto Rodrigo Costa, né? Eu tenho lido os artigos para poder trazer os treinamentos aqui para nós, então vamos lá. A assinale alternativa que contempla corretamente o conceito de juventude, definido por Juarez Dairel e Paulo César Carrano, em seu artigo Jovens no Brasil, Difíceis Travessias de Fim de Século e Promessas de um Outro Mundo. Então nós já temos aqui logo de cara o comando não está mandando fazer, portanto nós vamos destacar qual que é corretamente. Isso, então... Lembrando que você faz essa marcação para mostrar para sua mente o que você quer, tá bom? Então vamos lá, é a resposta certa. Qual que é o assunto? É o conceito de juventude, tá bom? Na visão de quem? De Juarez Dairel e Paulo César Carrano, ok? Então, nesse sentido, o que eu já quero trabalhar com você aqui? Esses autores, eles trouxeram diversos conceitos de juventude, portanto nós vamos trabalhar dentro das questões, das alternativas, e aí o que acontece? Eles vão mostrar qual que é a visão deles, portanto o que eu já quero te alertar? Todos os conceitos que nós vamos trabalhar são verdadeiros, porém eles têm a própria interpretação deles do que vem a ser juventude, beleza? Segunda coisa é isso daqui, ó. É o período histórico em que esse artigo foi escrito. Como assim? Olha aqui, ó. Fim de século. Então, nesse ponto aqui, o que nós temos? O Juarez Dairel e o Paulo César Carrano, eles escreveram esse artigo no início dos anos 2000. Portanto, final do século XX e início do século XXI. E nesse período, quem era o presidente? Era o Fernando Henrique Cardoso. O FHC entrou em 1995, se não me engano, saiu em 2002. Portanto, eles pegaram essa fase de transição de uma economia no Brasil muito fragilizada, né? A inflação era um período constante e nesse ponto, o Fernando Henrique, no primeiro mandato, ele consegue contornar, ele consegue corrigir o problema da inflação que nenhum outro presidente havia conseguido, diga-se de passagem. E o que acontece aqui? Só que isso foi à custa, né, de muitas vidas. Como assim, professor, a custo de muitas vidas? Porque não investiu muito no social. Então, infelizmente, no primeiro mandato dele, muitas pessoas no Brasil morriam de fome, morriam desnutridas, né? Já no segundo mandato, nós temos uma aproximação de questões sociais. Por exemplo, através da criação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Porém, o Enem, na época do Fernando Henrique, não era uma forma de ingressar na universidade, e sim uma forma de avaliar a qualidade do ensino a nível médio, beleza? Então, portanto, o Brasil, no período em que eles escreveram, né, vivia de fato essa dicotomia entre ricos e pobres, tá bom? E o que esses autores abordam, o que eles chamam de classe dominante. E o que eu quero falar para você é o seguinte: a minha missão aqui não é defender governo X, defender governo Y, eu estou falando do que aconteceu e utilizo sempre os termos que são abordados dentro do artigo, porque o meu compromisso é que você acerte as questões, certo? Então, os termos que eu estou utilizando são os termos que estão presentes em cada artigo. Então, eles colocam lá, por exemplo, essa classe dominante sendo privilegiada em detrimento ali das outras camadas sociais. E aqui eu quero te chamar a atenção novamente ao seguinte ponto. Eu entendo, e nesse ponto aqui é a minha interpretação mesmo. Eu entendo, com base nas leituras, que a banca ela vai colocar os menores, né, a criança e o adolescente. E um ponto importante a se frisar é que nesse artigo aqui,
né? Os autores, eles não determinam, eles não colocam idade para criança e adolescente. Eles só colocam o quê? Juventude, tá bom? Então, nesse ponto aqui, eles tratam a juventude como uma questão assim, daquela classe, principalmente os pobres, né? Menos favorecida, fruto dessa desigualdade e que é necessário uma ajuda. Logo, qual que é a sua visão acerca da criança, do adolescente, acerca da juventude? Por exemplo, né? Nós vamos acolher essas crianças, vai ser uma postura em que elas são as vítimas da sociedade. Não estou falando que não seja, eu tenho toda essa ênfase nisso, porque tem muita gente que gosta de distorcer o que a gente fala, então tem todo o cuidado quando eu me expresso para não deixar nenhuma dúvida de como que é o meu direcionamento. Não estou falando que criança e adolescente não é vítima, não estou falando nada a ver, tá bom? Mesmo porque, como vocês já têm acompanhado há mais tempo, eu tive uma infância difícil, né? Sofri com violência doméstica, então tenho toda a propriedade para poder falar do que é desigualdade, do que é luta, mas em relação a isso, né, não considerando aqui a minha vivência, e sim considerando, né, o contexto em que os autores eles colocam as coisas. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles são as vítimas da sociedade, portanto, né, nós temos que cuidar delas com muito zelo e acolhê-las, porque elas são inocentes, elas não gostariam de ter praticado tais atos. Agora, fechando o parêntese aqui, essa fala é a minha interpretação. Não estou falando que vai cair dessa forma, não estou falando que a banca vai ter o mesmo posicionamento. Porém, com base nas leituras que eu venho fazendo, e uma coisa que é importante, né? No final, eu sempre abordo com você a referência bibliográfica e mostro. Por quê? Porque nós temos que comprovar o que nós estamos falando e isso é fundamental dentro da referência bibliográfica, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão aqui. Então, o conceito, né, do que vem a ser juventude. Então, bora lá. Letra A. Juventude é uma condição de transitoriedade, na qual o jovem é um vir a ser, tendo no futuro, na passagem para a vida adulta, a confirmação do sentido de suas ações no presente. Certo ou errado? Errado, tá bom? Por quê? Aqui nós temos um conceito onde que afirma que a juventude é uma questão de transitoriedade, ou seja, ele está no processo de mudança, de passagem. Para onde? Para a vida adulta, tá bom? Então, nesse sentido aqui, inclusive, nós temos, dentro das referências bibliográficas aqui, a Arminda, quando ela trata da psicologia do adolescente, ela entende a adolescência dessa forma, tá bom? Como um processo de transição, onde o adolescente, ele vive o seu mundo interno, os seus próprios conflitos, para que ele possa elaborar e reelaborar os próprios valores, e é nesse processo de transição onde que há uma maturidade afetiva, psicológica, ali ele conclui esse processo de transição. Portanto, dentro das próprias referências bibliográficas, né, do concurso, nós temos autores, no caso, uma autora que corrobora com essa visão de transitoriedade. Relembrando, né, não quer dizer que isso esteja errado, viu? Mas para os autores aqui, para o Paulo César Carrano, né, e o outro, o que acontece? Eles não corroboram com essa visão somente de uma transitoriedade, viu? Qualquer dúvida, vai deixando aí nos seus comentários, beleza? Bora lá. Então, certo aqui. Então, a juventude para eles não é esse processo de transição, embora, né, conforme eu já disse para vocês, nós temos um autor aqui dentro das referências que concorda com isso. Letra B. A juventude é um tempo de liberdade, de prazer, de expressão de comportamentos exóticos. Quando cita comportamentos exóticos, né, isso daqui são comportamentos diferentes. E os autores também não corroboram com essa visão, porque essa visão aqui foi, salvo engano, da década de 60, né, em que a juventude seria uma fase do erro, uma fase de experimentações, onde o adolescente aqui não teria consciência, né, das próprias atitudes. Então eles não corroboram com isso, eles não concordam, eles não aceitam que a juventude é só uma fase de experimentação, só uma fase de erros e de prazeres, viu? Então vamos embora lá.
Seguindo, letra C. A juventude se reduz apenas ao campo da cultura, onde onde ela expressa a sua condição juvenil nos finais de semana ou quando é envolvido em atividades culturais. Errado também. E aqui eles chamam a atenção porque essa é uma visão mais recente, embora eles não citem, né, quem é que mencione isso. Mas eles não corroboram com essa visão de que a juventude é só expressada através da cultura, né? Principalmente através ali dos finais de semana, onde que, né, tem todos os movimentos e tudo. Portanto, para eles, a juventude também é uma atitude social, é uma atitude política, é uma atitude cultural também, porém não se expressa exclusivamente através da cultura, beleza? Vamos lá. Letra D. A juventude é um momento de crise, uma fase difícil, dominada por conflitos com a autoestima e ou personalidade. Então, de novo, aqui a gente corrobora, né? A gente utiliza a visão de que a juventude é um ponto de transição, tá vendo? Um momento de crise. Crise com o quê? Com a autoestima, ou seja, como que ela se vê ou com a sua personalidade. Então, isso daqui também está errado, tá? Na visão dos autores. Porque eles não entendem que a juventude seja somente isso, seja somente um momento de crise, seja somente uma questão cultural, seja ali somente uma questão de prazeres. Para eles tem uma conotação maior. Portanto, nós vamos chegar na letra E, né, que é a resposta, a letra E é a resposta, né? E eu vou trazer também as citações para você, viu? Então vamos lá. Letra E. A juventude é ao mesmo tempo uma condição social e um tipo de representação. Muito bem. Então, juventude é o quê? É uma condição social. Ou seja, não é que a pessoa se condicione pelo lugar que ela está, mas ela se insere, anote isso daí, se insere em uma realidade. Realidade o quê? Aí nós vamos colocar entre parênteses. Política, econômica, filosófica, não é? Que é o ponto que ele vai refletir sobre as próprias crenças, que é o ponto onde o adolescente e a adolescente, né, eles vão refletir acerca dos valores, daquilo que eles gostam, daqueles que eles não concordam, ok? Por isso o cunho filosófico, que é reflexivo, viu? É uma realidade religiosa, né? Religiosa e por aí vai. Tem cultural também, não é? Então, assim, agora um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ó. Esses termos aqui sou eu que estou cunhando, viu? Política, econômica, filosófica, religiosa e cultural, para só te explicar o que é essa condição social, tá bom? Essa inter-relação com o meio. E o meio, ou seja, o local onde que o adolescente se insere, onde eu me insiro, onde você se insere, está permeado de vários campos, né? Então, só para exemplificar isso daí, viu? Vamos lá. E é um tipo também de representação, ou seja, uma forma dele atuar, né, diante desses tipos de realidade. Portanto, o que eles consideram é que a juventude não tem como classificar, ou seja, taxar que a adolescência é isso, porque ela é uma mescla de todas essas coisas e o jovem, o adolescente, ele tem, a juventude tem essa marca, né? E olha para você ver que interessante, eles não negam a transitoriedade porque isso é uma questão de tempo, né? É uma questão de faixa etária mesmo. Porém, eles não concordam com um conceito só de crise, só de que a pessoa está se preparando para ser adulto, negando o presente. Essa é a questão deles, beleza? Então, qualquer dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários aí, nós vamos interagindo juntos. Eu quero agradecer demais a sua presença, porque vocês têm
feito desse canal, né, uma forma da gente também ampliar os nossos conhecimentos com dicas, com macetes. Então isso é muito top, viu? Vamos lá, olha aqui. Então vamos agora pegar o que eles consideram, tá vendo? O conceito. Lê junto comigo, ó. 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui de vermelho. Bora lá. Entendemos como Peralva, né? 1997, que a juventude é, tá vendo aqui? Ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação. Observa que eu peguei da mesma forma como está escrito lá. Se há um caráter universal dado pelas transformações do indivíduo numa determinada faixa etária, então observa aqui que eles não negam a questão da transição, não é? Então, o caráter universal, ou seja, acontece com todos. O que? Transformações, né? Ou seja, essas mudanças, né? Numa determinada faixa etária, na qual completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças psicológicas, é muito variada a forma como cada sociedade, em um tempo histórico determinado e no seu interior, cada grupo social vai lidar e representar esse momento. Essa aí, presta atenção aqui, ó, nesse termo. Essa diversidade, portanto, né, essa multiplicidade, é até interessante frisar sobre isso, embora seja coletivo, né, ou seja, acontece com todos, porém ela é muito particular, porque cada jovem vai ter ali a sua transformação, vai ter a sua peculiaridade dentro das realidades na qual eles estão inseridos, certinho? Então vem, essa diversidade se concretiza nas relações sociais, classes sociais, culturais, identidades religiosas, valores, de gênero, né? E também nas regiões geográficas, dentre outros aspectos. Então, por isso que eles têm essa percepção acerca do que é juventude, tá? Essa questão mais ampla do que só ficar taxando e determinando, tá bom? Então, vamos lá, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo. Para mim é uma honra, uma satisfação toda vez que eu gravo esse vídeo para você. E eu tenho certeza, gente, que nós estamos trabalhando firme juntos, caminhando no caminho certinho, com muita simplicidade, com muita determinação. Coloca Deus no seu caminho, deixa, né, a graça transbordar dentro do seu coração, porque assim, eu te falo categoricamente, não é difícil estudar, tá? O mais difícil é se manter focado e focado. O que é se manter focado e focada? É se manter com a mente aberta, se manter esperançoso, se manter esperançosa. E como é que nós mantemos a nossa esperança, a nossa vontade de fazer, mesmo diante de realidades às vezes tão desafiadoras, né? Nós que vivemos esse período tão difícil, de um luto constante, infelizmente, e dentro das nossas lutas próprias em relação à questão financeira, em relação aos relacionamentos, como é que isso é possível, né? Justamente quando o meu coração está alinhado, o meu coração ele encontra sentido na realidade na qual eu vivo. Como assim, Rodrigão? O nosso coração ele foi feito, e aqui o treinamento já terminou, mas eu gosto de falar essas coisas com você. O nosso coração ele foi feito para duas coisas: amar e acreditar. Exatamente isso. O coração não é fonte de engano, o coração é fonte de sabedoria. Porém, quando algumas poeiras vão tomando conta do nosso coração, nós nos desanimamos. Entende isso? Porque assim, o meu coração ele é feito para amar, para viver com pujança, com esperança, com gratidão, em paz. E aí, quando eu começo a desacreditar no amor, quando eu não me sinto amado ou amada, e quando, olha aqui, a primeira coisa é amar, a segunda coisa é acreditar. E acreditar é ter esperança. Mesmo na dificuldade, mantendo a lucidez. Eu não gosto daquele discurso vazio que é assim, é simplesmente acreditar que vai dar. Não, mas é manter a sua lucidez, manter ali
a sua fé, a sua força naquilo que não é tirado, tá? Dinheiro é tirado, não é que dinheiro é ruim, mas assim, a riqueza maior não é o dinheiro. Óbvio, nós precisamos dele para poder chegar a mais pessoas, para poder dar conforto para a nossa família, então ele não é um problema, mas é quando você pega os seus valores e inverte. Então isso vai fazendo com que você se perca de você mesmo ou de você mesma. E aí o seu coração, ele deixa de amar na pureza que é necessária, e o seu coração, isso é natural, viu gente? E o seu coração também ele começa a desacreditar que é possível, e ali nós começamos a nos entristecer. Observe que ninguém se entristece por excesso de amor, por se sentir amado, muito pelo contrário, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos nutridos, tá? Então, e da mesma forma, uma pessoa quando ela está crente, quando ela acredita de verdade nas próprias condições dela, no amparo de Deus, ali ela transborda o melhor dela. Por isso que eu falo sempre o quê? Tem que vibrar. A vibração é como se você tirasse lá de dentro aquela poeira. É como se você jogasse para fora tudo aquilo que não te controla, tudo aquilo que não te determina, mas que tem tirado a sua alegria, que tem tirado a sua esperança. A fé é o fundamento da esperança. E o que é a fé? É simplesmente se conectar com Deus e começar a, de fato, a deixar ser guiado, a deixar ser guiada por Ele. Tá? Falar isso é bonito, Rodrigão, você não sabe da realidade que eu vivo. Eu conheço de realidades talvez muito mais difíceis. Tá? Já passei por situações muito complicadas na minha história e foi justamente através de amigos, né, e de pessoas que também me mostraram a misericórdia do amor de Deus, que ali eu pude entender as minhas dificuldades, as minhas dores. E a partir disso, quando eu trato das minhas dores, eu consigo me libertar delas. E a primeira forma para se libertar da dor, da dificuldade, dessas poeirinhas aí, quais são essas poeirinhas, Rodrigão? Há uma briguinha ali no dia a dia, com um amigo, com um cônjuge, com um namorado, enfim, com você mesmo, uma frustração, uma comparação. Essas são as poeirinhas, essas são as poeiras que atrapalham o nosso coração, que atrapalham a nossa visão. E quando você joga tudo isso para fora, isso é um processo, mas quando você resolve dar ouvidos, e aqui é a grande questão, quando você resolve dar ouvidos para Deus, como é que eu vou ouvir a Deus sendo que Ele não fala? Porque Ele está falando com você agora, através das minhas palavras. Ah, você é Deus? Não, eu não sou Deus. Mas através da experiência que eu tenho dele, através do amor dele, que me faz querer renovar as minhas forças, que me faz ter esperança na vida, que me faz ter esperança na graça dele, no amor, que me faz querer ir além, é ali que eu vejo que as realidades onde eu estou inserido, elas podem ser desafiadoras sim, só que a vida ela tem sentido, a vida ela tem esperança, a vida ela tem graça, essa é a palavra, quando eu tiro o excesso e conecto com quem pode, que é Deus. E essa graça dele é que faz com que o nosso coração ele se sinta amado e que nós voltemos a acreditar. Então eu falo com você, estudar não é o mais difícil. O mais difícil no processo é manter o coração aberto, a mente aberta para poder aprender, para ter esperança. Portanto, renove a sua esperança, renove a sua confiança no amor de Deus. Eu estou falando isso aqui vibrando junto com você, porque eu sei dos nossos desafios, gente. Gente é ótimo, né? Mas a nossa motivação, o nosso sentido, o significado da nossa vida é muito maior. E ele é maior na simplicidade do amor de Deus, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe demais. Tem que vibrar, é o quê? Vamos juntos! Valeu!